Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho, pessoal. Assim vocês terão mais conteúdo. Compartilhem os nossos vídeos. Pessoal, hoje vamos falar sobre uma história de um escritor. Um escritor que se isolou em uma casa em Maryland. Esse escritor abandonou sua família para tentar escrever o seu melhor best-seller, mas as coisas não deram certo. O relato de hoje chama-se O Demônio Atrás da Porta. Até hoje, nunca mais se ouviu falar de Jeff Dawes. Ele desapareceu na década de 1975. Esses arquivos estão em poder da polícia, que não deu nenhuma explicação sobre os fatos. Os familiares de Jeff Dawes até hoje se perguntam o que teria acontecido com o escritor, que após mudar para essa casa, desapareceu misteriosamente num incêndio que consumiu toda a casa. Mas, curiosamente também, assim que os policiais chegaram ao local, a casa havia sido destruída no incêndio por completo. E, inexplicavelmente, uma carta foi encontrada, intacta. O estranho foi que, como a carta não se incendiou, já que o incêndio consumiu praticamente tudo, nada, cinzas, nada foram encontrados, nem resquícios da vida de Jeff Dawes. Por isso, seus familiares acreditam que ele não tenha sido morto nessa cabana. Mas vamos narrar a história. A carta de Jeff Dawes foi encontrada por policiais na manhã de 14 de junho de 1975. Minha história começa em uma noite escura e de tempestade, daquelas que fazem todos os pelos do corpo se arrepiarem, como se o próprio mundo estivesse prestes a desmoronar. Quando me mudei para essa casa antiga, uma daquelas construções com mais história do que seus tijolos poderiam contar. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado e o passado se misturava com o presente de maneira perturbadora. Sim. Então eu havia escolhido esse local para escrever o meu tão sonhado best-seller. Em uma noite, uma tempestade feroz sacudiu a casa, fazendo as janelas tremerem e os ventos suivarem como se fossem almas perdidas. Eu estava sozinho na casa e o som da chuva torrencial me mantinha acordado. À medida que as horas avançavam, meu cansaço se tornou quase insuportável, mas a tempestade me impedia de encontrar qualquer descanso ou uma concentração maior para desenvolver o meu livro. A casa, com suas antigas vigas de madeira e móveis empoeirados, sempre me causou um desconforto estranho logo que cheguei. Então comecei a perceber. Mas nessa noite, algo pareceu diferente, como se o ambiente tivesse ganhado uma vida própria. E então, ouvi um som vindo do andar de cima. Um arrastar de pés, lento e pavoroso, como se alguém estivesse subindo os degraus das escadas. Meu coração acelerou e um calafrio percorreu todo o meu corpo. Eu sabia que estava sozinho em casa, e o som era inconfundível. Alguém ou algo estaria lá em cima, movendo-se na escuridão. Engoli a seco e, com um nó na minha garganta, peguei uma lanterna e subi as escadas com muito cuidado e medo, pois naquele momento meu coração palpitava e muito. O que estaria acontecendo? Nem sequer comecei a escrever o meu best-seller. E não foi por esse motivo que eu mudei para casa, pois jamais soube que a casa poderia ser assombrada.
Foi aí que encontrei a porta do quarto, que estava entreaberta, revelando um vislumbre de escuridão dentro dele. Naquele momento, minha respiração ficou pesada, meu coração martelava meu peito, à medida que eu fui empurrando a porta bem devagar. Foi aí que vi do lado de dentro. Foi uma visão assustadora. Uma visão que me assombraria para sempre. Diante de mim, ali de pé, estava aquela figura sombria e grotesca. Ela tinha olhos vermelhos como brasas, que pareciam queimar como fogo intenso. Sua pele era cor de carvão esticada, sobre ossos que pareciam quebrados e afiados. Ela olhava para mim com aquele sorriso maligno, revelando fileiras de dentes afiados e irregulares. Naquele momento eu tremi de medo, com a lanterna ainda em minhas mãos, quase que por cair, de tão trêmulas que elas estavam. E eu não conseguia acreditar no que via. Era como se um demônio tivesse emergido dos pesadelos mais sombrios da humanidade, e o mais aterrorizante de todos. Ela estava parada, bem diante da porta, bloqueando a minha saída. "Quem é você?" perguntei, ainda com a minha voz ainda insegura e trêmula. Aquele demônio, então, proferiu um sorriso macabro, com aquele som leve e sinistro. "Eu sou aquele que habita os pesadelos e as sombras. Eu sou o demônio atrás da porta. E foi você que me libertou." Minhas pernas começaram a fraquejar e eu recuei até bater contra a parede. Eu não conseguia tirar os olhos daquele demônio, que agora começou a avançar em minha direção. "O que você quer? Por que estás aqui?" perguntei novamente, pois o meu desespero transparecia em minha voz. Aquela coisa se aproximou ainda mais, com aquela sua presença carregada de uma malignidade inominável. "Eu quero sua alma", respondeu ela, seu sorriso se alargando ainda mais. "Você me libertou e agora terá que enfrentar as consequências." Em um movimento rápido e aterrorizante, aquele demônio se lançou contra mim. Meus gritos ecoaram por aquela casa, misturando-se ao rugir da tempestade que acontecia do lado de fora. Naquela noite, meu mundo desmoronou e aquele demônio atrás da porta se tornou uma parte indissociável dos meus pesadelos. Agora olho para trás, lembrando-me daquela primeira noite fatídica. A agonia eterna que se seguiu, as noites de insônias, os gritos que ecoavam em minha mente. Nada disso parecia ter fim. E, enquanto escrevo esta minha história, sinto a presença daquela coisa demoníaca atrás da velha porta, sempre à espreita, esperando sua próxima vítima. Acho que para mim não há esperança, não há escapatória. O mal está entre nós e não há como detê-lo. A noite em que aquele demônio se lançou sobre mim foi apenas o começo de um pesadelo sem fim. Ele me arrastou para uma dimensão de trevas indescritíveis, onde o tempo e o espaço eram distorcidos e as leis da realidade não se aplicavam. Eu estaria condenado a vagar por essa dimensão, preso em um tormento eterno. A escuridão era avassaladora e o demônio parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua presença era opressiva e eu podia sentir aquele seu olhar malévolo sobre mim a cada momento. Ele se alimentava do meu medo, crescente em poder e crueldade, a cada grito que arrancava do meu peito. As noites se estenderam para a eternidade e eu continuava ali, a ser atormentado
Aquele demônio assumiu formas aterrorizantes, mudando sua aparência, de acordo com seus piores pesadelos. Ele me mostrou visões horrendas, provocando terrores inimagináveis que se tornavam realidade dentro daquele mundo distorcido. Eu lutei e lutei para manter a minha sanidade, mas a escuridão parecia se infiltrar em minha mente, corroendo meus pensamentos e me fazendo questionar a realidade. Eu não sabia se estava preso em um pesadelo interminável ou se a realidade que conhecia era o verdadeiro pesadelo. A cada dia que se passa nesse lugar sombrio, eu me tornava mais fraco, mais desesperado. O demônio ia de minha agonia, zombando de minha impotência. Eu não sabia o que ele queria de mim, além de minha dor e o meu sofrimento. As noites foram ficando as piores. O demônio me arrastou para um cenário aterrador, onde eu era perseguido por criaturas abomináveis, torturado de maneiras inimagináveis e forçado a enfrentar meus piores medos. Cada noite era um tormento infindável e eu ansiava pela manhã que nunca chegava. A única lembrança que mantinha a minha esperança viva era aquela porta que me levara a esse pesadelo. Eu sabia que, de alguma forma, aquela porta era a chave para a minha libertação. Porta essa que eu buscava incessantemente, mas ela permanecia sempre distante, como um objetivo inalcançável. Por horas e dias, fui atormentado nessa dimensão de trevas. Minha mente estava fraturada e eu mal consegui distinguir entre o real e o imaginário. Cada dia era uma luta para minha sobrevivência, a agonia eterna. Mas eu estava determinado a encontrar uma maneira de escapar daquele pesadelo maldito. Hoje continuo a vagar pelas sombras esperando por uma oportunidade, por um raio de esperança. Aquele demônio ainda está lá me observando, esperando por minha fraqueza. Mas não vou desistir. Aquela porta continua distante, mas não vou parar até chegar até ela e desvendar o mistério obscuro que me aprisiona. A minha história de terror ainda não chegou ao fim. Nesse momento, aquela porta está pegando fogo. Eu estou vendo e vejo as chamas e aquela criatura está no meio das chamas. Mas vou lutar até o fim, pois a esperança é a única coisa que pode manter a chama de minha alma acesa. Agora o calor está intenso aqui dentro. Estou transpirando muito. À medida que vou chegando à porta, as coisas vão ficando piores. As chamas e as labaredas estão consumindo tudo. Mesmo assim, a porta ainda está lá, intacta. Vou tentar chegar até ela.